O escritor Miguel era conhecido como o Bom Samaritano. Ele tinha um emprego de destaque como redator em um famoso portal da internet, localizado em um escritório movimentado na Avenida Paulista. No entanto, com a chegada da pandemia, a empresa teve que adotar o trabalho remoto. Miguel vivia em um apartamento no 6º andar de um prédio de 13 andares, situado na tranquila Rua Condessa de São Joaquim. Os moradores eram principalmente jovens empreendedores, músicos e artistas. Parecia difícil acreditar, mas o edifício era extremamente calmo. Desde que começou a trabalhar em casa, Miguel dedicava seu tempo à escrita de contos de suspense para um famoso canal no YouTube chamado Universo Sombrio. Ele estava criando uma série de histórias sobre um personagem chamado Júnior, conhecido como o assassino dos sonhos, um ser perturbado que não conseguia distinguir sonho da realidade. Miguel era mais produtivo durante a noite e costumava começar a escrever às 18 horas. Parecia que sua mente se abria para um universo inexplicável de ideias. Ele escrevia sem parar. Todos os dias Miguel saía para uma caminhada e passava por um posto de gasolina com uma loja de conveniência chamada 7-Eleven, onde comprava seus cigarros e energéticos que lhe proporcionavam um impulso extra. Ao retornar ao seu prédio exatamente às 18 horas, Miguel encontrava-se com Ione, sua vizinha do 7º andar. Ione era uma jovem designer publicitária, alta e loira, destacando-se das demais mulheres. O porteiro do prédio, Rogerinho, sempre estava atento, observando tudo através das câmeras de segurança e assistindo a programas esportivos em seu celular Moto G, liberando a entrada dos moradores. Como ambos chegavam no mesmo horário, Miguel e Ione compartilhavam o elevador, que era pequeno e antigo, com acabamento em madeira e um espelho no fundo, o que o tornava até mesmo assustador. Ione mostrava interesse pelo que Miguel estava escrevendo, e como colegas de profissão, eles conversavam sobre seus projetos. Ione estava envolvida em uma grande campanha para o lançamento de uma linha de vitaminas de um laboratório farmacêutico. Miguel, que já havia trabalhado com produtos semelhantes e no marketing de uma corretora de planos de saúde chamada Help, dava algumas dicas enquanto Ione se colocava à disposição para ler os textos do conto escrito por ele. A viagem de elevador era rápida e eles se despediam quando chegavam ao andar de Miguel. Miguel é um escritor talentoso e apaixonado por histórias de terror, e tem uma rotina peculiar em seu apartamento. Após voltar da rua, ele nunca entrava em casa sem tomar um banho revigorante. O ritual do banho servia como uma espécie de toque mágico para liberar sua mente criativa. Em seguida, ele se acomodava em sua cadeira, ligava seu computador Mac Mini e adentrava seu editor de textos favorito. Enquanto isso, pedia à sua assistente virtual, Alexa, para tocar músicas dos anos 80, especialmente rock internacional das bandas Kiss, Iron Maiden, Queen e uma pitada de Michael Jackson, criando assim o ambiente perfeito para suas sessões de escrita. Mas havia algo ainda mais peculiar em sua rotina: os sapatos de sua vizinha Ione. Ione morava no apartamento diretamente acima do seu e era conhecida por seu estilo elegante. O som dos saltos de seus sapatos ecoando pelo carpete de madeira era a trilha sonora perfeita para a mente criativa de Miguel. O tec-tec dos sapatos se tornou um impulso para desbloquear sua inspiração e mergulhar nas profundezas de sua criatividade. Todos os dias, às 6 horas da tarde, Jorge aguardava ansiosamente pelo momento em que Ione chegava em casa e começava a andar pelo apartamento. Era a hora em que ele sabia que podia se concentrar totalmente em sua escrita, sabendo que a presença de Ione e o som dos sapatos indicavam que era hora de dar vida às suas histórias macabras. Da mesma forma, a hora que Ione tirava os sapatos para dormir era o sinal que ele tinha que dormir também, pois após isso reinaria o silêncio absoluto. O primeiro tec do sapato atingindo o chão era o sinal de que ele estava no caminho certo. Mas era o segundo tec que o confortava e o levava ao estado mental necessário para desligar sua mente e dormir profundamente. No entanto, um dia tudo mudou. Ao retornar de sua rotina diária na loja de conveniência, Miguel encontrou Ione no prédio, mas algo estava terrivelmente errado. Uma expressão de tristeza cobria o rosto antes sempre radiante da sua vizinha. Ela mal falou sobre os contos ou seu trabalho para a campanha do laboratório Teuto, o que preocupou Miguel profundamente. Decidido a refletir sobre a situação,
Miguel decidiu ir até a lavanderia do prédio, localizada no 13º andar, um terraço. Lá deparou-se com uma porta estranha que jamais havia notado antes. Intrigado e curioso, decidiu explorá-la. Ao abri-la, encontrou uma parede de tijolos vermelhos que desencadeou uma sensação desconcertante. A semelhança com seu último conto envolvendo o terrível assassino dos sonhos o deixou arrepiado, mas ele optou por ignorar a coincidência e voltar para seu apartamento. Naquela noite, quando chegou a hora de ouvir os sapatos de Ione, algo estranho aconteceu. Ele escutou o primeiro sapato caindo no chão, mas o segundo nunca veio. O silêncio tomou conta do apartamento de Ione. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, incapaz de dormir sem o familiar som do segundo sapato caindo. Perguntas e preocupações começaram a assombrar a mente de Miguel. O que havia acontecido com Ione? Por que ela não tirou o segundo sapato? Sentindo-se desesperado, decidiu ligar para ela, mas a ligação foi direcionada para a caixa postal. Com medo do pior, Miguel decidiu ir até o apartamento de Ione. No entanto, o sistema de segurança do prédio não permitia que ele acessasse os outros andares. Desesperado, ele contatou a recepção e relatou a situação a Rogerinho, o responsável pelo prédio. Para sua surpresa, Rogerinho afirmou que Ione havia chegado junto com ele e depois desceu para buscar uma pizza. A revelação deixou Miguel perplexo, já que Ione aparentava estar triste e tinha vestígios de sangue em seu cabelo. Além disso, Rogerinho afirmou que não havia nenhuma porta nova no terraço e questionou para onde uma pessoa poderia ir se a porta levasse apenas a uma parede de tijolos vermelhos. Miguel, confuso e angustiado, tentou ignorar os acontecimentos estranhos, mas sua inquietação apenas crescia. No meio da noite, às 13h33, acordou com uma voz ecoando em sua mente. Era a voz de Ione anunciando que ele nunca mais ouviria o segundo sapato, pois o assassino dos sonhos, criado por Miguel, o mataria naquela noite. Em um estado de sono e pânico, Miguel decidiu ir ao apartamento de Ione. Usando sua habilidade em escaladas e apoiando-se na máquina do ar-condicionado, ele se lançou em direção à sacada de Ione, apenas para se deparar com uma cena horrível. O corpo inerte de Ione jazia na cama, confirmando seus piores medos. Em um último esforço desesperado, Miguel tentou apoiar-se no ar-condicionado, mas perdeu o equilíbrio ao se assustar com a presença de um corvo. Ele caiu do 6º andar, diretamente em cima de um Mini Cooper prata, encontrando uma morte instantânea. Os barulhos da cidade, combinados com a posição de seu apartamento voltado para os fundos, abafaram qualquer som que pudesse indicar sua queda trágica. No dia seguinte, a morte solitária de Miguel foi anunciada no prédio, mas como ele era uma pessoa reservada, a notícia não repercutiu muito. Enquanto isso, Ione acordou e encontrou seu segundo sapato caído em cima de uma pizza de 4 queijos, que abafou o som da sua queda no piso, impedindo o segundo tec. Mas seria assim que terminaria a história de Miguel e o ritual macabro dos sapatos de Ione. E o conto do assassino dos sonhos, quem daria continuidade? Afinal, Miguel é o escritor ou um fruto da imaginação do Júnior, que pode ser o Nelson. Mas essa é uma outra história, com mistérios e horrores ainda desconhecidos, esperando para serem revelados.